Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tem comigo a Sofia Fernandes, é repórter do Especial da SIC, mãe do Sebastião, que fez agora 8 anos, e da Esperança, que ainda tem 3, quase boa para congelar. Estas idades estão boas. Passaste-lhes desde cedo a importância da comida saudável e é isso que tentas fazer para ti, sem ser escrava, obviamente, da imagem, só que és de facto muito disciplinada com o desporto e com o que comes. Se assim não fosses, comerias mais tostas mistas? Comia, sim, senhora. O meu almoço preferido de lixo, tosta mista e sumo de laranja natural. Ai, que bom! Eu dispenso o fiambre, eu era mesmo tosta de queijo, extra queijo. Ah, não, mista assim num pão bom, tão bom. E levas sempre a tua marmita para o trabalho, tem a ver com esta disciplina. Eu ando com marmitas, com lancheiras para todo lado, e pior é que os meus filhos estão iguais, porque não dá para parar num cafezinho e dar-lhe coisas porque eles não querem, não gostam. Estão habituados. Tem que andar com queijinho, com fruta, com o Sebastião só come pão com manteiga, não comem bolos, é uma canseira. É muito giro, mas dá algum trabalho. Pois, mas é bom, já estás a habituá-los. Sim, todos os dias de manhã eu tenho que preparar 3 lancheiras, uma para mim, outra para o Sebastião, outra para a Esperança. E hoje estavas a comer uma maçã quando aqui chegaste? Estava a comer assim um lanche, um ovo cozido e uma maçã, que se enfia facilmente na carteira e... Pois, é mais prático. É. Tentaste fazer mergulho, mas não correu bem, porque subiste muito rápido. Foi uma vez que eu mergulho, assim, a paisagem subaquática é a paisagem no mundo que eu não penso em mais nada. Então havia uma hipótese de mergulhar a 30 metros para ver uma barreira no México e eu disse que sim, que tinha o certificado PADI, mas isto é muito irresponsável, não se deve fazer. O que é o certificado PADI? Quem faz o curso de mergulho, não é? Para poder mergulhar mais fundo tem que ter esse curso e, portanto, fica com um número de certificado, que é um número internacional que se pode usar em qualquer local do mundo, que tem que se apresentar. Eu dei assim o número, só tinha feito um mergulho na piscina, completamente irresponsável, correu bem, mas... Aldrabaste, tu não tinhas? Não tinha, pus o número do professor que me deu o curso na piscina no hotel. Mas era miúda, tinha para aí 18, 19 anos, era mesmo. Depois percebi que só tive a maior dor de cabeça da vida e porque subiste rápido, não é? Porque tem que se fazer pausas de descompressão e eu desci a 30 metros. Aquilo era realmente maravilhoso, era deslumbrante. Porém, quando se vai tão baixo, tem que se fazer pausas para fazer descompressão. E eu não fiz, e como é óbvio, não tinha experiência, pusar demais no colete, subi depressa demais. E porquê é que isto está a subir tanto? Porque esqueci-me que para depois tirar do colete tem que se levantar lá uma coisa. Isto é tudo coisas que é preciso saber e não se pode brincar com mergulho. Ok, não deste cabo dos ouvidos? Não dei cabo dos ouvidos, tive muita sorte. Portanto, isto é uma coisa, não façam isto, por favor. Exato, fica a dica. És madrugadora, às 9 da noite cais para o lado, portanto tu não te deitas com as galinhas, tu deitas com os miúdos. Eu não me deito com eles, mas quando eu paro e se me sento no sofá, é impressionante, é assim, transformo-me em abóbora imediatamente. Esteja a fazer a ver um programa giríssimo na televisão, uma série, por acaso a ler é das coisas que não me dá tanto sono se eu estiver sentada no sofá. Mas quando eu paro, o meu dia começa às 6 da manhã, portanto eu à noite já estou... acabam as pilhas. E é isso mesmo que eu ia perguntar, como é que tu lês, mas então não adormeces, consegues ler à noite? Não consigo ler à noite por uma razão um bocado estúpida. É que eu ainda não tenho um candeeiro. Nós mudámos de casa há 1 ano e eu tenho que arranjar um candeeiro bom que me dê luz para ler no sofá. A certa altura eu andava a ler no sofá com o telemóvel, com a lanterna do telemóvel, porque não tinha luz suficiente. Portanto, vou ter que tratar disso, um candeeiro decente para ter uma luz boa para ler. E na mesa cabeceira, na cama adormeces? Na cama adormeço. Não dá. À noite, não, os meus dias são... Se eu estiver sempre a mexer, não adormeço, mas à noite, deitada, já fui. Já foste, dorme bem. Sim. Então quando é que tu consegues ler? Porque eu sei que tu, entre reportagens ou quando tinhas viagens de trabalho, aproveitavas sempre que podias para ler. Eu comecei a aproveitar, nós fazemos muito bastidores de gravações, de novelas, programas, então há muitos tempos de espera, porque não podemos fazer entrevistas logo ou porque as cenas estão atrasadas. Então eu comecei a pensar, este é o
melhor altura para eu ler. Não sou se calhar não converso tanto, mas também nem todas as conversas com pessoas que eu não conheço tão bem são relevantes. Portanto, eu cumprimento toda a gente, tudo bem, levo o meu livrinho e consigo ler e também consigo estar a ouvir mais ou menos o que se passa à volta. Portanto, eu tenho que ver o que é que acontece por motivos de reportagem. Portanto, é uma atividade que me dá prazer, mas que não me alheia, não fico completamente alheada do que está a acontecer. Portanto, é um luxo e é a melhor altura para eu ler. Autores favoritos? Autores favoritos. Eu gosto muito de autores sul-americanos, sempre. E muitos mesmo de espanhol. Portanto, gosto muito do Gabriel García Márquez, gosto muito do Luís Sepúlveda, que é um autor por quem eu tenho carinho há muitos anos. E conheceste-o? E conheci. Tive o privilégio de conhecer quando eu trabalhava em jornalismo na SIC Notícias. E houve um dia que ele chegou, ia ser entrevistado em estúdio e chegou mais cedo. Então, precisam de mim agora. Eu já tinha preparado uma reportagem. Então posso ir entreter o Luís Sepúlveda? Eu ofereço-me. Então ele tinha um motorista da Câmara, então levei-o até aos pastéis de Belém e estive a beber um café e a comer um pastel de Belém com ele. Ele era assim um homem meio com ar agreste, mas foi assim um privilégio e um luxo. E levei tipo todos os meus livros que eu tinha dele para ele autografar. Por acaso não sei onde é que eles estão, acho que estão ainda em casa da minha mãe. Tens que ir buscá-los. Tenho que ir buscá-los, tinha os livros todos e foi um luxo. Que máximo. Ainda para mais agora que já o perdemos, que faz sempre impressão, não é? Sim, mas tenho autores favoritos, mas também vou sempre vendo. Hoje em dia gosto de alguns autores mais novos, porque gosto de policiais, portanto vou estando sempre aberta a novidades. Também gosto de um clássico, gosto dessa de Queiroz. Vou viajando e gosto de me deixar surpreender. Que bom, és uma leitora transversal. Sou transversal, embora há géneros que eu gosto mais. Estás como romance? Gosto mais de romances históricos e policiais. São aqueles que me agarram mais. E depois tens um guilty pleasure literário. Sim, para descontrair também. Entre livros mais pesados. É tal como séries e filmes. Gosto de ver filmes bons, mas de vez em quando gosto de ver um lixo. E adorei a série de Louca por Compras da Sophie Kinsella, que achei divertido. E na altura eu acho que andava assim um bocadinho shopaholic há uns anos. Então eu revia-me em algumas coisas, mas depois até foi transformado em filme. E as aventuras da Becky Bloom eram divertidas. Era assim, é para descontrair. Eu olhava para aquilo, isto é livro para adolescentes. E depois? É limpar o palato, não é? Entre livros. Exato. É para descontrair um bocadinho. E tu disseste que descobriste esta autora, a Sophie Kinsella. Eu acho-lhe imensa graça também. Tem graça. É como outra que por acaso ainda não veio para Portugal, mas ando aqui a ver se seduz as editoras, que é uma irlandesa, que é Marianne Keyes. Mariana Chaves. Eu já li qualquer coisa da Marianne Keyes também. É um género também é muito gira. Nessa altura eu mandava vir livros livros em inglês e então aparecia muito como autor, pode gostar deste também, aquela coisa. O género, exato. E então às vezes aparecia. Boa. E tu disseste também que leste já em francês. Também, mas em francês custa-me mais um bocadinho. Mas eu gosto muito de francês. Por acaso tenho um livro lá, assim, um do John Grisham, que eu também gosto imenso, que é o L'Informateur. O Informador. Um policialzinho é uma coisa que... É assim, eu abro o livro em francês e penso, deixa lá ver como é que está. Eu falo muito menos francês. Só aprendi até o 12º ano na escola, portanto, e não converso tanto. Portanto, demora um bocadinho mais a desenferrujar. Mas tenho lá um Grisham em francês para ver se... para ir desenferrujando. Eu uso muito espanhol, nunca aprendi, mas gosto de ler em espanhol. Pois tu trouxeste-me hoje um livro que não há em português, é em espanhol. Não há mesmo em português. Fui procurar. Eu tinha dúvida por volta e meia esse livro, eu achei muito... Acho que comprei um dia qualquer que andava por... Eu passo férias no Algarve ali junto à fronteira, então andava por Sevilha e comprei aquele livro e adorei. A história passa-se mesmo em Sevilha. E este autor, o Juan Gómez Jurado, é um jornalista espanhol. Ele tem mais livros de sucesso. Eu
gosto muito dos autores de língua espanhola e jornalistas pela clareza e pela forma simples como escrevem, que eu acho das coisas mais difíceis de fazer, e quando eu for grande, acho que não vai acontecer, e se algum dia escrevesse um livro, invejo mesmo a simplicidade, invejo aquela... Não é preciso grandes artifícios para um livro ser bom, para a escrita nos agarrar. É como... Eu normalmente não me lembro depois das histórias dos livros, porque entro num livro, estou mergulhada nele, depois acabo, se foi um que eu adorei, fico tristíssima e fico assim órfã. E agora? E agora? Tenho que arranjar outra paixão. Tenho ali um período de luto, mas depois esqueço as histórias. Mas, por exemplo, do velho que lia romances de amor, que eu nunca me esqueci, que aquilo começa, e isto eu nem fui rever, porque nem sei onde é que tenho o livro. Que o livro começava com o céu parecia uma barriga inchada de burro. É tipo, a sério? E é impressionante, a simplicidade. É muito mais difícil escrever de forma simples, de forma que não é arrogante, e conquista-me, a mim conquista-me assim logo de caras. Maravilha, então vamos já aqui para o teu espanhol. Eu não encontrei, posso estar enganada, mas online não encontrei, mas ele tem outros já traduzidos em português e fiquei cheio de vontade de o ler, que é a Lenda do Ladrão. La Leyenda, dizes tu? La Leyenda del Ladrão. A Lenda do Ladrão, do Juan Gómez Jurado. Sim, é um livro muito giro, muito histórico de aventuras passadas em Sevilha, e eu lembro que eu já emprestei esse livro várias vezes. E devolveram-te sempre? Eu acho que me devolveram. Uau. Acho que me devolveram sempre o livro. As pessoas assustam-se um bocadinho por ser em espanhol, mas é fácil. Lá está. Quando os livros não têm grandes artifícios de linguagens, nem é preciso, às vezes pode não se saber uma palavra. Eu nunca aprendi espanhol, portanto... Sim, mas a ler é parecido, não é? A ler é parecido, e vais lá pelo significado, e este livro que é assim um pequeno calhamaçozinho, mas que é viciante. Calhamaçozinho é querido. É, sim, é daqueles... É um thriller, não é? Já parece o meu filho que anda a escolher os livros, mas pronto, tudo bem. Ele tem 8 anos. Que bom. É válido, escolhe os livros pelo número de páginas. E este aqui só tem... Este aqui tem menos. Está bem, mais vale. Tudo bem. Isto para crianças é válido. Já quando somos adultos não vale a pena as pessoas ficarem assustadas com o tamanho do livro. Isso é bom, então que bom, mais prolonga o prazer de o ler. Sim. Que não acaba tão depressa, e às vezes ainda assim acaba, mas por isso é que é bom. Eu tanto gosto de uma Leyenda del Ladrón, como gosto do livro do Sepúlveda, que é uma coisa muito pequenina, muito pequenina, que felizmente até já está no Plano Nacional de Leitura há muitos anos, não assusta, e é impressionante como ainda é um livro tão atual, que fala da sustentabilidade, da defesa da Amazónia. Portanto é assim certeiro. Já lá vamos mais ao Sepúlveda. Queremos ainda aqui esta legenda do ladrão, do Juan Gómez Jurado. Ele é mesmo conhecido pelo género thriller, portanto é mesmo a praia dele. Isto passa-se no século XVI, não é? Sim. Uma Sevilha em que ricos e pobres lutam pela sobrevivência. Sim, é toda aquela parte ainda também do tempo dos descobrimentos das naus e daquilo tudo. Eu tenho aqui uma questão, que eu entro nos livros, eu já o li há muitos anos. Pois já não te lembras bem, claro. Já não me lembro bem da história e esqueço-me, não sei se sou um bocadinho... Não, sabes que graças a Deus neste podcast percebi que não és a única, como eu também não sou, e não somos as únicas, portanto é muito comum as pessoas... Normal, pronto. Há pessoas que têm cabeças privilegiadas que se lembram de tudo. Infelizmente não tenho essa cabeça privilegiada, e por isso tento ler o máximo possível, para ficar um bocadinho menos burra. Não, isto aqui basicamente há um povo arrasado pela peste, e um dos comissários do rei Filipe II encontra uma criança, um rapaz que basicamente ele salva-lhe a vida, e leva-o para Sevilha sem poder imaginar o que isto vai fazer. Portanto, para este rapaz cresce e tem assim um papel importante na história, e é uma história de aventuras, de esperança e amor na Sevilha do século XVI, lá está, que é o romance histórico, é como tu dizes, mas neste caso também em thriller, não é? Porque o Juan Gómez Jurado,
não é? Jurado. Jurado. Ele é um jornalista, é um escritor espanhol de thrillers, tem os livros traduzidos para mais de 40 idiomas, é publicado em uma data de países e é considerado, é um dos autores espanhóis de maior sucesso, olha, como o Carlos Ruiz Zafón, que escreveu A Sombra do Vento. Sim, como é óbvio, eu também li, mas já percebi que muita gente falou. Eu já ainda não consegui ouvir todos os teus episódios do podcast, mas é um livro fabuloso. O livro do Zafón, mas já tanta gente falou dele que. Então, querida, fizeste propósito? Fiz propósito. Há tantos livros. Olha, sabes que há uma frase do Almada Negreiros que eu nem sabia, fui outra vez ver, porque esta frase simboliza exatamente aquilo que eu sinto e que quem gosta de ler tem aqui assim esta tristeza que ele dizia: entrei numa livraria, pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida não chegam. Não duro nem para metade da livraria. Deve haver certamente outras maneiras de uma pessoa se salvar, senão estou perdido. Eu nunca me esqueci desta frase, porque é aquela tristeza. Por isso é bom. Eu não consegui ouvir todos, mas tentei falar originais, de livros que outras pessoas não tenham falado, então, que é para dar o máximo de opções e de, olha, obrigada. E de ideias para quem nos ouve. Olha, este autor, além de escritor e muito famoso, lá está, mas olha, voltando à Sombra do Vento, é dos meus favoritos e eu não me lembro nada da história. Lembro-me que fiquei presa na página 3, lembro-me que fiquei tristíssima por estar a acabar, gabo-me que é dos meus favoritos ainda hoje, ali há 15 anos, mas já não me lembro nada da história. Eu também não. Por acaso, quando eu vi um episódio, acho que era da mulher do Casal Mistério, que falava no Zafón, ou já não sei também. Já estou baralhada. Falaram, sim. Sim, mas que falaram em algo, tu falaste em algumas coisas da história, eu já não me lembrava. Tipo, será que vou voltar a ler? Mas depois penso, não vou voltar a ler, porque eu tenho tanta coisa para ler que eu não posso voltar atrás. Exato. Mas pronto, eu também me custa, já pensei em reler, mas é isso, há muita, como diz o Almada Negreiros. E há aqui este teu jornalista, este autor que escolheste, tem livros traduzidos em Portugal, A Rainha Vermelha, que foi um fenómeno de vendas, e tem O Espião de Deus, também traduzido. Também já li. Já leste? Sim, mas nenhum deles me encheu as medidas como A Leyenda del Ladrón. Portanto, podes dizer à UC para mandar vir em espanhol, ou então convence a editora a fazer a tradução. Porque eu depois fui comprar todos os que havia dele e nenhum, para mim, foi tão bom como este. Mas também há o fenómeno do primeiro amor, não é? Sim, mas é mesmo bom. O livro é apaixonante. Ficas ali agarrada. É daqueles que depois ficas triste quando chega ao fim e fica o luto. E agora? É a ressaca do livro, como se diz. Bom, mas a UC também dá para encomendar em espanhol para quem se quiser aventurar. Portanto, fica aqui a recomendação: A Lenda do Ladrão, do Juan Gómez Jurado. E antes de irmos para o Sepúlveda, tenho aqui também que eu achei muita graça de pegares neste, porque realmente, se calhar em pensão já cá passou, passa a redundância, essa de Queiroz com os Maias. Os Maias é dos poucos livros que eu reli. Porque eu li naquela altura em que toda a gente tem que ler na escola. Sabes que ainda é obrigatório? Ainda é? Ainda é, o meu filho vai ter que o ler. Pronto. E ele deve estar em pânico. E eu estou em pânico por ele. Mas eu lembro que na altura, quando já não sei em que ano é que foi, que era suposto ler os Maias, eu li e gostei. 12º. Que eu tinha colegas que estavam em pânico. 11º, sim, desculpa. Sim, que estavam em pânico, tipo, que chatice. E compravam aqueles livrinhos amarelinhos, que eram os resumos e aquela coisa. Da Europa América, não era? Amarelos e pretos. Era. Tipo, como tentar estudar os Maias sem ter que ler. Em 40 páginas. Sem ter que ler o livro. Era aquela coisa básica que imagino que hoje ainda se deve praticar essa... Eu não quero dizer isso ao meu filho, que é que ele leia o calhamaço. Sim. Mas os Maias na altura eu gostei, e há uns anos saiu no Expresso, saiu uma edição em volumes, em livros pequeninos, e eu tinha comprado o Expresso e resolvi começar a fazer aquela coleção que tinha umas ilustrações, já não me lembro exatamente como é que era, então era fácil de levar na carteira, porque era aos bocadinhos. Olha, boa. Então voltei a ler. E já adulta, já mais adulta, ainda apreciei mais o brilhantismo do Eça de Queiroz. Portanto, nós podemos falar de muitos autores modernos, mas é quase desrespeitoso esquecer o brilhantismo do Eça de Queiroz, as personagens, que aquela coisa tem... Aquela crítica de costumes, de política, que pode aquela descrição de Lisboa, tudo aquilo tem uma modernidade que
que é impressionante e que é atual. Que é atual. Portanto, para quem não leu, é só preciso sobreviver à descrição do ramalhete. É essa parte que eu temo pelo meu filho. É não esmorecer na descrição do ramalhete. Pronto, é preciso ser mais adulto e gostar de ler para perceber que a mestria com que aquilo é feito, mas é uma abertura difícil. Aquilo pode assustar quem começa a ler o livro, mas depois vale a pena. Depois a personagem, o avô, o Afonso da Maia, o Carlos da Maia, o amigo, o Ega, aquilo é uma coisa deliciosa. Depois aqueles personagens mais irritantes, o Eusébiozinho, tudo aquilo é... Olha, lembras-te bem, vês? Que giro. Eu fui rever qualquer coisa, mas é impressionante que os Maias... Há muitas coisas que eu me lembro. Por isso é que quando estava a pensar nos livros que tu me pediste para enumerar, que são livros da vida, os Maias tinham que estar aqui. E jantarias com essa de Queiroz, foi a tua escolha. Jantaria com essa de Queiroz. Acho que devia ser interessante, uma crónica de costumes e uma crítica social do Essa de Queiroz nestes nossos tempos. Acho que era uma visão e com certeza uma descrição maravilhosa como poucos fariam. Boa, sabes que há curiosidades sobre ele engraçadas que eu não sabia, porque nós falamos Essa de Queiroz, toda a gente sabe quem é, e de repente fui espreitar. Então, os pais só se casaram quando ele já tinha quase 4 anos. Isto porquê? Porque a avó materna não consentia o casamento. E era viúva, não havia aqui um pai para... Portanto, o pai da noiva, não é? E então só casaram depois, 6 dias depois dela morrer. É que os pais do Essa de Queiroz se casaram. E ele tinha 6 irmãos, teve depois, não é? E eu não sabia disto. Ele viveu episódios incestuosos em criança, relatados no diário da prima. E o que o levou aos cuidados de uma ama para afastar. Inspiração. Uma inspiração, não sabia disto, não é? Uma inspiração. Nascido na Póvoa de Varzim, no ano de 1845, depois licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, e depois morreu em 1900, perto de Paris, onde tinha uma casa. Engraçado estes... Sim, não sabia que era da Póvoa de Varzim. Deixa lá. Afinal não é só pescadores, na terra da Essa de Queiroz. Meu Deus. Os Maias, então fica a recomendação. E agora temos então que ir para o Luís Sepúlveda, claro, o velho que lia romances de amor. É um livro muito simples para quem tem medo de ler. Eu acho que... É como o teu filho, é mais pequenino. É mais pequenino. E eu quando conseguir tirá-lo dos clubes dos cientistas indomáveis e afins, eu vou tentar que ele leia o velho que lia romances de amor. Até porque é pequenino, eu acho que ele não se vai assustar. E esta história do António José Bolívar Proenho é maravilhosa. Esta coisa dele viver na Amazónia, portanto é sempre misterioso, de ter aprendido a sobreviver com a tribo. Eu acho que isto pode ser uma história simples, mas apaixonante até para uma criança que começou a ler há 1 ano e meio, por aí. Portanto, é uma história muito bonita, uma escrita, eu acho, magistral. Acho de uma limpeza, de uma naturalidade que é apaixonante. E há pouco eu dizia que este livro já existe. Eu acho que tenho uma edição antiga já. Agora, hoje em dia, quando ainda vou vendo nas livrarias, vou vendo tipo, deixa lá ver a nova capa, a nova ilustração. E tu disseste que faz parte do PNL, do Plano Nacional de Leitura. Faz parte do Plano Nacional de Leitura. Mantém-se. Eu consulto muitas vezes, eu gosto muito de livros, quero muito tentar passar esta mania dos livros aos meus filhos e, portanto, tentei desde o início comprar livros do Plano Nacional de Leitura, mesmo quando eles eram mais pequenos, para que, primeiro porque acho que há ali alguma avaliação de quem sabe muito mais do que eu e, portanto, fica já direcionado, até porque agora ele tem alguns livros que ele já tinha, porque eu já os tinha comprado. Portanto... Pois, aquele como é que da gaivota que ensinou o gato... da gaivota e ensinou o gato a mear? Ou a gaivota, do gato que ensinou a gaivota a voar? É a história do gato...
Acho que sim, pronto. Sim, Quem sim. sabe lá. Eu Sim. depois vou ver Por como é acaso, que é. que até já vi uma peça de teatro com esse texto. Olha, muito, boa. muito gira. Isso também faz parte do PNL, esse livro. Também faz é- parte, também. Eu depois ponho o nome correto, agora estamos aqui a baralhar, mas ponho depois no descritivo deste podcast. E este o velho que lia romances de amor, o António José, lá está, que vivia numa tribo amazónica, dos índios, e depois o dentista é que lhe levava 2 vezes por ano os romances de amor, as histórias de amor, os romances, Sim, e foi assim sim. que ele começou a ler. Sim, é maravilhoso. Acho toda a história é muito, muito simples, mas muito bonita e é impressionante já há muitos anos. Neste momento é que nós está mais na ordem do dia toda esta coisa das preocupações climáticas e de proteção do ambiente, e este livro já aborda isso e começou a abordar isso há muito tempo, muito também porque a questão da desflorestação da Amazónia já é antiga, mas é um livro muito atual e com um tema muito atual que eu acho que faz todo sentido ler e lê-se assim de um fôlego. Que bom, fica a recomendação. O velho que lia romances de amor. Sabes que o Luís Sepúlveda, pronto, todos sabemos, infelizmente, não é? Morreu em 2020, aliás, vítima de Covid. Foi das notícias mais tristes. Eu lembro nessa altura, que ele tinha participado, ele vinha Nas sempre correntes de escrita? nas correntes de escrita na lá Póvoa de está. Varzim, que há todos os anos, porque o Luís Sepúlveda é editado pela ASA e eu desde sempre eu cheguei a fazer um programa na SIC que era agora já não lembro qual é que era o nome, que era de cultura, e portanto eu adorava fazer reportagens sobre livros, então dava-me muito bem com as pessoas da ASA e sabia que ele vinha muito às correntes de escrita, e fiquei tristíssima quando foi mesmo no Covid. Claro que lamento todas as mortes que aconteceram, mas fiquei muito triste quando soube que... Tens impressão, até porque ele tinha cá estado poucos dias antes. Ficou Portanto, doente. Ficou tudo um bocado com medo. Ele foi o primeiro caso diagnosticado nas Astúrias. Sim. E pronto, e esteve cá pouco antes. Sim. E então ficou tudo com medo. Ai meu Deus, Covid a chegar. Enfim, ainda era recente, não é? Sim, Estávamos foi. em fevereiro de 2020. E ele sabe que ele viveu mesmo no Equador, entre os índios Shuar. Portanto, participou numa missão de estudo da Unesco. Daí também este romance ter inspiração numa experiência que ele viveu mesmo na Amazónia. Ele foi um membro ativo da Unidade Popular Chilena, isto nos anos 70, teve de abandonar o país depois do golpe militar do Pinochet. Viajou e trabalhou no Brasil, Uruguai, Paraguai, Peru, no Equador com esta experiência, e depois, já aqui uma história engraçada, que ele ganhou uma bolsa de estudo de 5 anos na Universidade de Moscovo, mas só ficou 5 meses. Porquê? Porque foi expulso da universidade por atentado à moral proletária e foi acusado de manter contactos com alguns dissidentes soviéticos. Portanto, de repente ganhas uma bolsa para 5 anos e ao fim de 5 meses, ups, tens que ir embora. Não, mas ele tinha, assim, era um homem assim com um ar muito, muito duro e assim muito moreno, muito escuro. Grande, era assim. Não sei ofender, não era propriamente um homem muito bonito, mas eu juro que estava encantada como se tivesse acabado de conhecer o Brad Pitt. Não, e depois é giro como pessoa, não é? Um homem que tem uma vida gira, que tem uma literatura original, que, claro, Sim. és fã intelectual, é claro, Sim. dá certo. Como eu digo a brincar, é um fraquinho intelectual. Eu não beijava, mas tinha um fraquinho intelectual. Sim, um fraquinho intelectual parece-me bem. Ok. Obrigada. O velho que lia romances de amor, de Luís Sepúlveda. E agora vamos para um autor, sabes que eu ainda não, eu acho que já li se calhar um ou outro, já nem me lembro qual, mas a minha mãe, sempre que eu tenho um livro ou sempre que sai um livro, eu compro e ofereço à minha mãe, Jeffrey Archer. E tu escolheste as Crónicas de Clifton, que são 7 livros. São 7 livros. Tu leste os 7? Li os 7. Uau. Li os 7 em inglês. Ok, Porque boa. tinha um aparelhozinho que funcionava, mas que já é tão antigo, o primeiro deixa de funcionar, portanto eu ainda estou O Kindle. o Kindle. Que carregas 2 segundos numa palavra e abre-se o Oxford Dictionary e diz-te o significado da palavra. Não, mas o meu era mesmo antigo. Era o primeiro. tinha já tinha pai há 12 anos ou coisa assim. Pá, era o mais básico de todos e ele, coitadinho, entretanto faleceu. Mas isso resolvia o teu problema da luz no sofá. Resolvia o problema da luz no sofá. Não, a grande vantagem, eu antes de ter filhos gostava imenso de ler na praia, então era muito prático usar o Paperwhite, o Kindle, era muito prático só segurar aquilo com uma mãozinha deitada na espreguiçadeira
e li imenso. Eu gosto de livros físicos, mas também gosto de livros em leitor, como é que Digital, sim. Em leitor digital, porque já passei por uma coisa de ter uma viagem com o Zé, antes de filhos, no Brasil, em que estava a fazer uma zona de praias, a chover imenso, então sobrava imenso tempo e eu fiquei sem livros. Então percebi que depois uma pessoa começa a comprar livros e é muito peso. Então dá muito jeito, sobretudo em viagem, ter, e até para carregar dia a dia. Portanto, ainda está assim na minha wishlist de substituir e arranjar um novo. Mas li os 7 livros, tanto que depois eu quis oferecer a uma amiga, tenho uma grande amiga italiana que já fala bastante bem português, então eu tento escolher livros que sejam fáceis, mas e que sejam muito apaixonantes, que é para ela se entreter. E ela, depois tive que andar a ver a tradução, a ordem dos livros, porque é para começar, tem que se começar sempre pelo primeiro livro. Não Pois é, vi essa recomendação também online. Não dá para saltar, porque aquela história daquela família tem que se respeitar a ordem Até dos livros. há uma ordem cronológica, que começa nos anos 20 e vai até 1952. Sim, passa por 2 guerras mundiais, é assim, é de uma riqueza, e eu gosto destas sagas de famílias através dos tempos e morrem e depois espalham-se pelo mundo. É assim uma coisa deliciosa. Fiquei tristíssimo quando acabou e agora encontrar uma saga destas. Eu também gosto, por exemplo, do Ken Follett, dos Pilares da Terra. Já li também. Não, mas espera, mas também os Pilares da Terra. Mas acho que ainda me faltam outras. Não, tens uma trilogia que é, tens a trilogia do século XX, que eu já tinha aqui para te dizer, que te recomendo. A trilogia do século Ken Follett é exatamente o que me estás a dizer, a saga familiar que atravessa a história. E aliás, para quem ficar com mais curiosidade, para mais detalhes, o João Manzarra escolheu esse livro nesta temporada, no episódio número 38. Mas fica aqui a recomendação, vais gostar de certeza, porque já é Ken Follett, acabaste de ter que gostar, não é? E tens a trilogia do século, que é novamente atravessar o século XX, com gerações várias de famílias, não é? As várias gerações de famílias, e também vais gostar, porque é exatamente este género. É porque estes livros ajudam-nos a aprender, a voltar à história. Eu gosto imenso de história, eu sempre gostei, mas há muitas coisas que acabo por não me lembrar. Então, ao passar nestas sagas históricas, passamos por olha, ok, agora estamos aqui, vai acontecer isto estão aqui neste dia, daqui a poucos dias vai arrebentar a guerra. Tipo, eles estão, vai, não vai. Quer dizer que tu sabes isso, tem graça. Tipo, tens o spoiler, se tiveres ali uma noçãozinha histórica, tens logo ali um spoiler, mas é uma... Lá está, estamos aqui em extremos, não é? Passamos de um livrinho pequenino para uma saga de 7, mas que vale muito a pena. E é dos livros que eu ofereço muito. Bom presente, até porque depois, se a pessoa gostar, depois oferecer nos anos e no Natal e continuar a oferecer. Sabes que... Eu depois vou pôr aqui no descritivo estas crónicas de Clifton, do Jeffrey Archer, vou pôr a ordem, tanto do livro 1 ao 7, Só o Tempo Dirá, Os Pecados do Pai, O Segredo Mais Bem Guardado, Cuidado com o que Desejas, Mais Poderosa que a Espada, Chegada a Hora, e o 7º livro, Este Foi um Homem. Sim, também existem edições de bolso, portanto são mais práticas para quem não tiver problemas de visão. São mais práticas e maneirinhas para carregar, e também tem um preço mais simpático, por isso vale a pena todo o investimento nesta saga. Boa, disseste uma coisa engraçada aqui do Jeffrey Archer, que fizeste-me lembrar outro livro, que também recomendo e já falei nele, que é o Rochinol, da Christian Hanna. Sim. E o Rochinol, o que é? Passa-se na Segunda Guerra, já lemos vários livros sobre isso, não é? Só que neste caso não é Auschwitz, é em França. E 2 irmãs, que podíamos ser nós, portanto faz um bocadinho mais impressão, se calhar não devia, mas faz, não é? Pela proximidade. E é engraçado porque, enfim, não é o objetivo certo. Que tu estás a acompanhar a história delas e tu sabes quando é que acaba a Segunda Guerra e elas não. E então, enquanto elas estão a viver e quando é que isto acaba e quanto tempo mais é que temos que passar pelo que estamos a passar, eu só penso, queridas, ainda falta um bocadinho, porque eu sei quando é que... Não é o spoiler, não é o tu saberes de facto. Mas queres falar, queres entrar dentro do livro sim, e ajudar? Amiga, espera, aguenta, mais 3 aninhos. Lembraste-me isso. Também recomendo o Rochinol da Christian Hanna. Agora, os maias. La leyenda del ladrón. Não consigo dizer. A lenda do dragão do ladrão. La leyenda del ladrón. Exatamente, muito bem. As crónicas de Clifton, do Jeffrey Archer, e o velho que lia romances de amor. Escolhe um. Não consigo.
É como dizer, tens 2 filhos, escolhe um. Não consigo. Não é. Isto não é a escolha. Olha a escolha de Sofia. Tu te chamas Sofia. Isto não é uma escolha de Sofia. Escolhe um. Os Maias, a lenda do ladrão, eu vou dizendo em português, Crónicas de Clifton, o velho que lia romances de amor. Imagina que este podcast era só sobre um livro. Dizia, Sofia, vamos falar só sobre um, escolhe um. Eu sei que é tramada a pergunta. Isso é demónio? Não, mas sabes que é como escolher uma música. Não se consegue escolher uma música. Porque Então, no estado de espírito que estás hoje. para o estado de espírito que estou hoje. Sim. Acho que estou em Jeffrey Archer. Estás Embarcar numa viagem pelo tempo. Boa. As Crónicas de Clifton, do Jeffrey Archer, muito bem. Agora, já tinha aqui anotado para te recomendar a trilogia, O Século, isto do Ken Follett, portanto vale a pena, são três, lá está, enormes, mas também fiquei cheio de vontade de os ler porque tu atravessas o século XX com um enredo que te prende. Vou embarcar nessa que estou a precisar de um... E se estás com esse espírito agora... Sim, estou a precisar de um Ben-Hur. Está a apetecer um Ben-Hur, assim, daqueles... Como diz o teu filho, num calhamaçozinho. Um calhamaço, para ele 200 páginas são um calhamaço. Ele olha, ele diz, vais ler isso tudo, mamãe? Eu, sim. Então pronto, a trilogia O Século, João Manzarra falou aqui, nesta temporada, no episódio número 38, para quem também quiser espreitar. Outro que me lembrei de te recomendar, e que podes ler em espanhol, mas há tradução, e foi um sucesso incrível em Espanha, e cá, não sei porque não se deu por isso, ainda para mais na altura da Sombra do Vento, que é Catedral do Mar. Mas também é do Zafón. Não. É do Ildefonso Falcones. Isto foi um sucesso incrível. A Catedral do Mar é a Catedral de Barcelona, a construção. Eu lembro de ver nas livrarias espanholas. Foi dos mais vendidos no ano em que saiu. Ok. Assim, e eu até, se não me engano, acho que foi este que na verdade só se sabe por trás, mas que foi encomendado. Ou seja, o que é que as pessoas gostam, o que é que as pessoas querem, e então foi encomendado a este escritor. E é sobre quê? Esta obra. É a construção da Sagrada Família, não é? Sim, exatamente. Okay. Uma catedral construída pelo povo e para o povo na Barcelona medieval. É o cenário de uma apaixonante história de intriga, violência e paixão. Isto século XIV. Portanto, a Catedral do Mar é um enredo apaixonante, urdido com as forças da lealdade e da vingança, do amor e da traição, da guerra e da peste, tendo como pano de fundo as luzes e sombras da época feudal. Isto lembrou, acho que é a tua cara. Parece-me perfeito como entrada para o Ken Follett. Sais daqui cheio de leituras. É uma entradinha, um appetizer. Obrigada, gostei muito. Eu também, gostei muito, muito obrigada. E parabéns por este podcast, gosto muito. Que bom, obrigadíssima. E obrigada a quem nos está a ouvir. Para a semana a mais.